história que querem te vender é essa. Alexandre de Moraes autoriza a operação da Polícia Federal contra empresários golpistas bolsonaristas. Mas a história de verdade é esta. Alexandre de Moraes viola liberdades individuais básicas. Antes de começarmos, eu quero que você preste bem atenção a essas imagens. Você, submetido a anos de doutrinação nos bancos escolares, está acostumado a associar a ideia de uma revolução e posterior ditadura a um regime autoritário e totalitário a essas imagens aí, em preto e branco, a essa violência nas ruas e até a musiquinha do Geraldo Vandré. Mas a ditadura, que nada mais é do que a escravização por outros meios de um povo, a ditadura nem sempre é tão dramática assim. No Brasil de 2022, aliás, eu diria que ela é até bem discreta. Para dar essa impressão, ajuda muito o apoio, o infeliz apoio da elite intelectual. Dessa gente que considera Alexandre de Moraes um gênio. Mas isso é assunto para outra hora. Seja como for, os ímpetos ditatoriais no Brasil despertam hoje ao som de carimbos, folhas de papel e da caneta nervosa de um homem, deste homem. Ontem, terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes surpreendeu os poucos que ainda se surpreendem, e entre os quais eu me incluo, com uma operação envolvendo a Polícia Federal e motivada por uma troca de mensagens por WhatsApp, por uma conversa entre amigos que por acaso também são ricos e conhecidos apoiadores do atual presidente da República. Entre eles, você sabe, a figura mais conhecida é a do caricato Luciano Hang, da rede varejista Havan. Mas falar que é errado, que é arbitrário, que é autoritário, que é absurdo, bom, tá cheio de gente por aí que vai te dizer isso. Tá cheio de gente que vai te deixar não só indignado, como também vai fazer com que você se sinta impotente diante dele. Minha análise aqui vai por outro caminho e tem a ver com a nossa responsabilidade nessa história toda, com o que fizemos para alimentar esse monstro e também com as nossas omissões, os nossos deixa para lá, com as nossas justificativas relativistas, justificativas que usamos para explicar arbitrariedades quando elas porventura nos interessem. Veja só, na origem de tudo isso, lá atrás, está a decisão de usar um artigo do regimento interno do STF para proteger a instituição de, e aqui eu serei obrigado a usar aspas no ar, insurgentes. Na época, teve gente que apoiou, tem gente que até apoia até hoje. Afinal, era preciso proteger as instituições do fascismo imaginário. E é bom frisar aqui esse termo, porque o fascismo sempre foi imaginário, sempre foi uma paranoia. De lá para cá, a gente viu arbitrariedades atrás de arbitrariedades. Mas como Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio não eram assim flor que se cheire, a gente deu de ombros. Bom, depois veio aquele Daniel Silveira, lembra? Todo bombado e falando bobagem, porque ele acreditava na imunidade parlamentar que a Constituição lhe garante. Como a gente não queria ter a nossa imagem associada a um tipo desses, bom, deixamos passar outro absurdo do STF. No meio disso tudo, teve até o querido Sérgio Reis sofrendo consequências por criticar o incriticável Supremo Tribunal Federal. Apesar do cara ser uma lenda da música popular, a gente também não deu muita bola. Teve, veja só, até um senhorzinho que quase morreu na cadeia. E essa foi mais uma história trágica que tratamos com naturalidade. O pior, que justificamos como uma ação em defesa da
democracia. Quando você pensa em democracia, o que vem à sua mente? Afinal, o que é democracia? E assim o monstro foi tomando forma, sempre sob aplausos de parte da intelectualidade. Veja só o que Reinaldo Azevedo falou sobre este caso recente no qual, atenção, uma conversa privada entre amigos gerou bloqueio de contas bancárias, bloqueio dos perfis nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário. E olha, eu não vou me surpreender se houver até umas prisõezinhas aí pelos próximos dias. Bom, mas antes que eu me perca, veja só o que Reinaldo Azevedo disse. Medidas tomadas por Alexandre de Moraes são absolutamente legais e apropriadas. Inexiste pedofilia diletante, não? Também inexiste golpismo diletante, especialmente quando pregadores dispõem de meios para financiar bagunça. Investigue-se. Veja só a gravidade desse raciocínio. O crime de opinião, de dizer que você prefere qualquer coisa, até mesmo algo absurdo como um golpe de Estado, a ver o PT de volta no poder. Isso se tornou algo equiparável à pedofilia. E só porque a opinião, nesse caso, está associada a quem? Ao atual presidente, a Jair Bolsonaro. Retomando, um ato lá no passado, e diante do qual parte da sociedade e as instituições se omitiram. E aí, Rodrigo Pacheco, tudo bem com você? Um ato para o qual ninguém deu muita importância lá na origem, porque não queria ter a imagem associada a pessoas estranhas. Esse ato, em sua origem errado e maligno, se transformou num monstrengo, autoritário, voluntarioso e principalmente revolucionário. Um monstro disposto a pisotear o cidadão comum em defesa de um conceito que perdeu qualquer sentido, o tal do Estado Democrático de Direito. Eu estou falando de um monstro que hoje é praticamente imparável. Ou o quê? Você vai me dizer que acredita que o ministro Alexandre de Moraes vai parar um dia? Que ele vai só, sei lá, eliminar do debate público aqueles que ele considera golpistas, ou fascistas, ou bolsonaristas, depois vai lavar as mãos e dizer, meu trabalho aqui está feito? Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Está mais do que na hora de defendermos a liberdade, não só porque ela pode nos ser conveniente, e sim por princípio. Ou você quer viver num país supostamente democrático, e bota supostamente nisso, onde dizer que alguém precisa parar Alexandre de Moraes é crime. Eu não quero. E por falar nisso, alguém precisa parar Alexandre de Moraes. Antes que seja tarde demais. Com perdão da rima. Se é que já não é tarde demais.